A corrente de pensamento que previu o colapso soviético, explicou cada crise econômica da história moderna e colocou o indivíduo no centro de tudo. Estranhamente, ou não, ela não aparece no seu currículo escolar. Senhoras, senhores, Catarina aqui. Não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal para levarmos as ideias de liberdade mais longe. Como esse vídeo é mais teórico, é uma explicação, eu vou falar mais devagar, então depois deixa nos comentários como você prefere. Você já parou para pensar por que na sua escola ou faculdade, em praticamente todo o curso de economia do Brasil, as mesmas ideias foram ensinadas como se fossem verdades absolutas? Keynes aqui, Marx ali, intervenção do Estado como solução mágica para todos os problemas. E nenhuma palavra sobre uma das escolas de pensamento econômico mais consistentes, mais antigas e mais testadas pelo tempo que já existiu. Não é acidente, é escolha, porque o Estado prefere que você nunca ouça falar dela. Estamos falando da Escola Austríaca de Economia. E o que ela diz é simples, lógico e devastador para qualquer socinha ou comuna. Tudo começa em 1871, em Viena, na Áustria. Um economista chamado Carl Menger publica seu livro principal, Os Princípios de Economia. E junto com outros dois economistas, o inglês William Stanley Jevons e o suíço Leon Walras, protagoniza o que ficou conhecido como a Revolução Marginalista. O que Menger fez foi destruir, com lógica pura, a teoria do valor-trabalho, que Karl Marx usava como base em toda a sua construção do socialismo. Marx dizia que o valor de uma coisa vinha do trabalho necessário para produzi-la. Menger mostrou que isso era lorota sem sentido. O valor não está na coisa em si, o valor está na cabeça de quem a avalia. É subjetivo, individual e muda conforme o tempo passa. Imagina quanto vale o primeiro copo de água quando você está morrendo de sede, vale uma fortuna. O 10º copo, no mesmo dia, você nem quer mais. Isso é utilidade marginal decrescente, e foi esse conceito que fundou a escola austríaca e derrubou Marx antes mesmo do comunismo fosse testado no mundo real. Lamentavelmente, o mundo ignorou o aviso. Depois de Menger vieram outros gigantes. Eugene von Bombauer, que desenvolveu a teoria do capital e dos juros e refutou de forma definitiva a teoria marxista da exploração do trabalhador. E depois dele veio o lindinho, olha que fofo, Ludwig von Mises. Se você nunca viu esse nome, seu professor fez bem o trabalho dele. Aí para tudo que você está fazendo e vai ler as 6 lições. Eu vou colocar o link na descrição. Eu não tenho um livro aqui porque eu emprestei e nunca mais devolveram. Nunca empreste livros. Mises foi quem sistematizou tudo que a escola austríaca tinha descoberto e criou o que chamou de praxeologia, a ciência da ação humana. A ideia central, na verdade, é tão simples que parece óbvia, mas nenhum modelo matemático do mundo consegue capturar. Economia é o estudo de como seres humanos agem para sair de uma situação de maior desconforto para uma de menor desconforto. Não é maximização de recursos escassos em uma planilha. É ação humana real, com incerteza, com tempo, com subjetividade. E foi a partir dessa lógica que Mises fez algo que nenhum economista socialistinha jamais respondeu de forma satisfatória. Em 1920, ele demonstrou que o socialismo é teoricamente impossível, não apenas ruim na prática, impossível também na teoria. O argumento é brutal na sua clareza. Sem propriedade privada dos meios de produção, não existe mercado. Sem mercado, não existem preços verdadeiros. Sem preços verdadeiros, não existe cálculo econômico. E sem cálculo econômico, qualquer governo que tente planejar a economia estará navegando completamente às cegas. Mises fez a previsão que a União Soviética duraria umas 6 ou 7 décadas e depois desapareceria como um castelo de cartas. Em 1991, o castelo caiu.
Nenhum economista keynesiano ou marxista previu isso. Mises previu com 70 anos de antecedência. Depois de Mises veio Friedrich Hayek, ganhador do Nobel de Economia em 1974. Hayek trouxe um conceito que deveria ser tatuado na testa de todo burocrata do mundo: o conhecimento disperso. A ideia é simples: nenhum planejador central, por mais inteligente ou bem intencionado que seja, por mais computadores que tenha, jamais conseguirá reunir todo o conhecimento que está disperso na sociedade. Cada indivíduo sabe coisas que nenhum outro sabe, onde há um recurso barato, que o vizinho precisa, o que vai faltar amanhã na região. E é essa informação fragmentada, local e subjetiva que os preços de mercado carregam e transmitem automaticamente para todos os participantes da economia. Quando o Estado interfere nesse sistema de preço, ele não está apenas sendo ineficiente. Ele está destruindo a única ferramenta que permite a uma economia funcionar de forma coordenada. Hayek chamou a pretensão de que o Estado pode substituir esse processo de arrogância fatal. Título certeiro. Murray Rothbard veio depois e levou tudo isso às últimas consequências, desenvolvendo uma filosofia política baseada na autopropriedade e chegando à conclusão de que o Estado e seu monopólio da coerção é antiético e sempre destrutivo. Não há meio termo entre empreendedorismo e intervencionismo. Como o professor Biratan Ior escreveu nas 10 lições fundamentais de economia austríaca, é como perguntar se está chovendo ou não está, ou um ou outro, binário. Mas o que diferencia a escola austríaca na prática? Por que não é só mais uma teoria acadêmica empoeirada? Porque ela explica coisas que outras não conseguem. Pega a crise de 2008, por exemplo. Todo mundo levou um susto. Os economistas mainstream ficaram em estado de choque. Os austríacos, não. A teoria austríaca dos ciclos econômicos desenvolvida por Mises e Hayek diz exatamente o que acontece quando um banco central mantém juros artificialmente baixos por tempos demais. O crédito barato gera uma ilusão de prosperidade. As empresas investem como se houvesse poupança real, sustentando esses investimentos. Mas não há. É crédito sem lastro, dinheiro impresso, farsa monetária. E quando a realidade aparece, o boom vira colapso, os maus investimentos precisam ser liquidados e a recessão chega. O Fed manteve juros baixos de 2001 a 2004. A bolha imobiliária explodiu em 2008. Causa e efeito? Os austríacos explicaram. E no Brasil? Nosso Banco Central foi criado em 1964. Um cruzeiro de 1964 equivale hoje a uma fração tão pequena de real, 0,0000, nem vale a pena escrever o número de zeros. Literalmente, desde que foi criado, o Banco Central do Brasil destruiu nossa moeda sistematicamente. Isso não é azar, é a consequência inevitável de dar a políticos o controle sobre a impressão de dinheiro. Hayek tinha uma frase para isso: entregar o controle da oferta monetária aos políticos é o mesmo que pedir a um gato para tomar conta de um pires de leite. Existe uma outra coisa que separa a escola austríaca de tudo que te ensinaram na escola. Ela não trata a economia como ciência exata. É o quê? Como assim, Catarina? Não existe modelo matemático que explique por que você comprou a camisa do seu time de futebol em vez da camisa do rival. Não existe equação que capture o valor subjetivo que você atribui a uma coisa em um determinado momento do tempo. Preço é uma coisa, valor é outra. Preço é o que você paga, valor é a satisfação que você espera receber. E isso varia de pessoa para pessoa,
de momento para momento. E não pode ser tabelado, congelado ou decretado por nenhum ministério central. E por falar em tabelamento de preços, essa história de congelar preços para proteger o consumidor tem sido tentada desde Nabucodonosor na Babilônia, passando por Roma, pelos líderes da Revolução Francesa, pelos planos econômicos brasileiros dos anos 1980 e também na Argentina e em Cuba. Resultado em todos os casos, sem exceção: escassez, mercado negro, filas e mais pobreza para os mais pobres. 25 séculos de fracasso consecutivo não são suficientes para convencer o político brasileiro de que controlar preço não funciona. Porque para o político o objetivo nunca foi resolver o problema, foi parecer que estava resolvendo, criar uma mentira e uma narrativa de salvador da pátria. E aí é fácil entender porque os políticos, no geral, odeiam a escola austríaca, porque ela acaba com essa arrogância fatal. O seu eguinho sai machucado. Como assim eu, o político, através dessa instituição obesa chamada Estado, não consigo resolver todos os problemas do mundo com uma canetada? A escola austríaca também é a única escola de pensamento econômico que coloca o empreendedor no centro da análise. Nas outras teorias, o agente econômico é o chamado Homo economicus, uma criatura abstrata que maximiza utilidade em planilhas perfeitas. Parece burrice falando assim, e é mesmo. Para os austríacos, o agente central é o empreendedor criativo, aquele que enxerga oportunidades onde outros não veem, que coordena recursos dispersos, que recebe e cria informação nova e a transmite para o mercado. Cada vez que o Estado aumenta a burocracia, aumenta o custo de abrir uma empresa, aumenta o encargo trabalhista ou interfere nos preços, está destruindo exatamente esse processo, está destruindo a informação. E quem paga a conta é o trabalhador, que não foi contratado, o produto que não foi criado, a geração de riqueza que não aconteceu. A escola austríaca é sistematicamente ignorada porque ela é incompatível com o poder do Estado. Ela demonstra com lógica dedutiva e rigor histórico que cada intervenção estatal na economia produz consequências piores do que o problema que tentava resolver. Só que para o professor financiado pelo Estado, para o burocrata que vive de regular, para o político que depende de distribuir favores, essa teoria é uma ameaça existencial. Melhor fingir que ela não existe. Mas ela existe e cresce. O Instituto Mises Brasil, fundado aqui no país, é hoje uma das maiores referências na difusão do pensamento austríaco. Economistas como o professor Ubiratan Iorio escreveram materiais acessíveis, como as 10 lições fundamentais de economia austríaca, que qualquer pessoa pode ler sem precisar de doutorado. Se você quer entender por que o Brasil é pobre, apesar de ser rico em recursos, porque a inflação sempre volta, porque abrir uma empresa aqui é um pesadelo burocrático, porque os programas sociais nunca resolvem a pobreza e porque cada intervenção do Estado cria o próximo problema que justifica a próxima intervenção e assim vai infinitamente, a resposta está nos austríacos. Isso tudo foi apenas uma introdução. Se você quiser se aprofundar no assunto, e eu recomendo fortemente que você faça isso, sugiro começar por as 6 lições, depois a lei, e então anatomia do Estado. Depois você pode ler Hayek, Ação Humana, e tem muito livro para indicar, mas lendo esses livros e autores, você já vai saber mais do que a maioria dos formados em economia no Brasil, por qualquer faculdade mainstream. Não esqueça que o Estado não existe para resolver os seus problemas. O Estado existe para resolver os problemas do próprio Estado, dos políticos.
A escola austríaca e a teoria que prova isso, com lógica, com história e com dados. E é exatamente por isso que você nunca estudou na escola e nunca ouviu isso dos seus colegas. Mas se você quiser conversar com quem pensa como você, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição. Até a próxima!